Queridos, dentro da nossa série que nós estamos trabalhando sobre paternidade espiritual, hoje eu não quero especificamente falar não quero falar especificamente sobre paternidade, porque muitas vezes a gente fala, é o pai, é o pai, é o pai, paternidade, paternidade, não. E os filhos? Os filhos também têm o seu grau de responsabilidade, sim ou não? Então, dentro dessa série, nós vamos também trabalhar com alguns temas a respeito da nossa filiação, como nós falamos a semana passada. Semana passada, nós fomos ministrados e entendemos que nós recebemos a adoção de filhos por meio do Espírito Santo. E hoje nós temos uma identidade no Senhor, amém? E a nossa identidade no Senhor é ser filho. Mas, que tipo de filho eu preciso me tornar? Que tipo de filho? Pastor, mas como assim? Filho é filho. Não, existem alguns tipos de filhos. Mais especificamente 2. E que nós precisamos entender e, através do entendimento e do conhecimento, nós precisamos nos reposicionar em Cristo Jesus. O tema da nossa mensagem é tornando-se um filho de propósitos. Tornando-se um filho de propósitos. Na primeira mensagem eu falei uma frase de um livro e eu disse para vocês que um pai de destino, todo pai de destino gera filhos de propósitos. Agora, o que é ser filho de propósito? Como nós vamos nos tornar um filho de propósitos? Amém? Abra comigo a sua Bíblia para fundamentar a nossa mensagem. Primeira carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 3, versículo de número 2. 1 João, capítulo 3, versículo de número 2. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome. Nós queremos bendizer ao Senhor e nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, para sermos ministrados pela Tua palavra. Por isso, Senhor, nós nos desconectamos de tudo agora, de absolutamente tudo, para que nós possamos, Pai, nos voltar totalmente para a Tua palavra. Senhor, mais uma vez eu te peço que o Teu Espírito Santo venha envolver cada pessoa, cada coração que está aqui, aqueles que também estão nos acompanhando pelas redes sociais. Senhor, que todo pensamento agora seja conduzido cativo à obediência de Cristo. Senhor, meu Pai, que nosso ser, nosso coração seja direcionado. Senhor, que a nossa visão seja ampliada e que, Senhor, no final desta mensagem, no final deste culto, nós possamos nos reposicionar em Cristo, para que nós possamos nos tornar quem o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Filhos de propósitos. Ministra no Senhor nesta manhã que nós oramos em nome de Jesus. Amém. 1 João capítulo 3 versículo 2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Amém? Mais uma vez, tome nota deste texto, para mim um dos textos maravilhosos existentes nas Sagradas Escrituras. Amados, agora somos filhos, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Amém, queridos? Bendito seja o nome do Senhor pela sua palavra. Amados, dentro dessa epístola, da primeira epístola do apóstolo João, ele está preocupado com algumas questões da igreja, principalmente com a identidade e o ensino de falsos mestres, porque havia uma classe de falsos mestres nesse período na igreja. Aprenda uma coisa, querido, os falsos, tudo quanto é falso que existe, sempre existiu. E a Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo, eu não vou lembrar agora o capítulo, acho que é o capítulo 11 de 2 Coríntios, que diz que é importante que haja distinção, que haja diferenças,
que Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto? É necessário que os falsos, eles existam, porque Paulo está tratando exatamente nessa questão, para que os verdadeiros se manifestem. Amém, queridos? E nós, como igreja, precisamos aprender a distinguir isso. E sempre foi uma preocupação, o grande intuito e a grande preocupação de todas as cartas apostólicas, tanto escritas por Paulo, quanto por João ou por Pedro, era exatamente para combater as heresias ou os falsos ensinos, amém? E gerar uma identidade na igreja. E aqui no capítulo 3, João ele vai tratar exatamente disso, da nossa identidade em Cristo. No versículo 1, que é o contexto do texto que nós lemos, diz assim: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade, ou de fato, somos filhos de Deus. Então preste bem atenção, querido. Ser filho não é uma condição, ser filho é uma identidade que você carrega. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Ser filho não é uma condição, ser filho é a identidade que você carrega em Cristo Jesus. Deus te chama de filho, Deus te trata como filho. Deus não te ama como qualquer ser humano, Ele te ama porque você é filho, Ele cuida de você porque você é filho. Amém, queridos? Então ser filho é a sua identidade, e muitas vezes nós temos essa identidade contestada, até mesmo pelo próprio Satanás. E amados, isso não é somente conosco, isso aconteceu com o próprio Jesus. No capítulo 4 de Mateus, quando Jesus, no capítulo 3 encerra-se Jesus sendo batizado por João Batista. Mas quando começa o capítulo 4, Mateus, ele é muito preciso quando ele diz: após ter sido batizado, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então preste bem atenção, fome é uma condição humana, sim ou não? Deixa eu falar para você, na maioria das nossas condições humanas, principalmente nas nossas necessidades, é onde muitas vezes Satanás ele contesta a nossa identidade. Porque foi exatamente numa necessidade física, numa necessidade que, entre aspas, nós temos como essencial, que Jesus teve a sua identidade contestada. Por quê? No capítulo 3, olha, preste bem atenção. No capítulo 3 de Mateus, quando João Batista batiza Jesus, ouviu-se uma voz do céu que dizia o quê? Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então Deus ele testifica a identidade de Jesus: este é o meu filho. Mas no capítulo 4, por causa de uma necessidade, Jesus tem a sua identidade contestada. O texto diz: e após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E quem aparece muitas vezes nos atormentar e contestar a nossa identidade? Satanás. Aparece Satanás diante de Jesus e ele questiona e diz assim: se tu és o Filho de Deus, olha a contestação, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Amados, Jesus precisava provar para Satanás quem ele era. Por quê? Porque Jesus já tinha a testificação do Pai. E a partir do momento que eu tenho a testificação do Pai, nenhuma outra voz irá determinar ou contestar quem eu sou de verdade. O Pai já havia dito quem ele era. E se o Pai disse, eu vou repetir. E se o Pai disse, eu vou repetir. E se o Pai disse, acabou. Porque quem é o responsável de transferir? Quem é o responsável de atestar? Quem é o responsável de autoafirmar a nossa identidade? É o Pai. Por isso que muitos filhos vivem sem identidade. Porque o pai foi apenas um pai geracional e um pai criacional.
Que o pai criacional, ele só criou. É o que trabalha para trazer dinheiro. Mas nunca contestou quem o filho era. Nunca testificou quem o filho era. Nunca confirmou o coração do filho. E todo filho que não tem a testificação de um pai, acaba se tornando uma pessoa sem identidade. E aí ela começa a buscar identidade nas outras coisas. Por que os filhos muitas vezes querem imitar os artistas televisivos? Pela ausência de referência, pela ausência do pai. Porque é o pai que dá essa identidade. Quando Satanás veio tentar Jesus, para contestar a sua identidade, Jesus já sabia quem ele era, porque o pai afirmou quem ele era. Este é o meu filho amado. Então Jesus não precisava provar para Satanás quem ele era. Porque muitas vezes, deixa eu falar para você, Satanás quer que você prove quem você é, e manda você fazer coisas, e tenta você fazer coisas, e tenta você fazer coisas, que não é para você fazer. Só para dizer, não, porque eu sou filho, porque Deus está comigo. Eu posso, e muitas vezes nós usamos até de uma maneira falsa, de uma maneira leviana, as escrituras, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Satanás contestou a identidade de Jesus, se tu és o filho, transforma essa pedra em pão. O que Jesus disse? Não, porque assim está escrito. Quando Jesus fala assim está escrito, ele estava dizendo, o meu pai já me ensinou. O meu pai já me disse o que eu tenho que fazer. Então não é você que vai ditar o que eu tenho que fazer. Porque o meu pai já me disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo, eu não preciso te provar nada. Eu não preciso te provar nada. Deixa eu falar para você, a melhor maneira que você pode demonstrar que você é filho, é a sua obediência e não as suas obras. A melhor maneira de você testificar que você é filho, não é realizando obras, não, porque eu faço, porque Deus não quer as suas obras. Ele não te chamou para fazer obras, Ele te chamou para ser filho. Amém, queridos? E a primeira característica de um filho legítimo é a obediência. É a obediência. Paulo vai falar a respeito disso em Filipenses 2, quando ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se colocou na condição de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele se aperfeiçoou na obediência. E um filho legítimo de Deus, ele precisa se aperfeiçoar na obediência. Porque, amado, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Se você não se aperfeiçoa em obediência, você não é filho legítimo. Ou você ainda não entendeu que você é filho. A nossa filiação se torna uma filiação condicional. E Deus não quer que a sua filiação, Ele não quer que aquilo que é para ser a sua identidade se torne apenas uma condição. Todo filho precisa se aperfeiçoar em obediência. E Paulo diz isso a respeito de Cristo, que ele se aperfeiçoou em obediência. Levante a sua mão e repita comigo, eu como filho de Deus, preciso me aperfeiçoar em obediência. Quantos reconhecem isso em Cristo Jesus? Nós precisamos nos aperfeiçoar em obediência. Então, amados, entenda. Aqui, vamos voltar para o apóstolo João. Aqui João, ele está testificando, de fato, somos filhos de Deus. E olha o que ele diz no versículo 2, que é o texto base, agora. Ele está dizendo agora, neste momento, não é no momento futuro. Ele está dizendo quem você é agora. Aqui o versículo 2 nós podemos dividi-lo em algumas partes. A primeira parte é quem nós somos agora, e a segunda parte é quem nós haveremos de ser.
Quem você é agora? Porque eu vou falar para você, o que você é agora, na ressurreição vai melhorar. Não, não vai melhorar, querido. O que você é agora vai ser glorioso. Por isso que Paulo diz, querido, que as tribulações do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Não, eu vou repetir para você entender. Entenda isso. As tribulações desse tempo presente não podem se comparar. Fala para a pessoa que está do seu lado, para ela dar uma acordada. Fala para ela assim, não compare as tribulações de agora com a glória que vai ser revelada em você. Porque é isso que João está dizendo. Agora nós já somos filho, e porque o Pai disse que você é, querido. Você não está entendendo. Se o Pai está dizendo que você é, então você é, e fim de conversa. Ninguém tem capacidade, ou você precisa fechar as vozes que muitas vezes dizem, não, você não é nada, você não é... Não, eu sou filho de Deus. Eu fui comprado pelo sangue de Cristo, e fui adotado como filho, porque eu recebi o Espírito da adoção, que em mim clama, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Amém. Você é filho. E se o Pai disse que você é, você é. E se o Pai disse que você é. E acabou. Amém, queridos? Então agora, você é filho. Mas entenda que a sua identidade hoje, ela vai ficar ainda melhor. Por quê? Porque vai chegar um dia. Oh, aleluia. Evangelista Diego, o mar já não existe mais. Nesse dia, nós o veremos. E qual vai ser agora a nossa condição? Não apenas de filho, como testificação, mas nós seremos exatamente a expressão de Jesus. Olha o que ele diz: e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Amados, você ainda não é aquilo que você vai ser. Você já tem a sua identidade, amém ou não amém? Levante sua mão e diga, eu sou filho. Essa é a sua identidade. Mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Porque essa identidade, ela ainda vai ser transformada. Sabe por quê? Aqui, todavia sabemos que quando Ele se manifestar, quando Ele vier. Você não está entendendo. Feche os seus olhos, querido. Tenta contemplar esse dia. Quando Ele vier. Quando Ele vier. Quando Ele vier. Quando Ele vier. O mar já não existirá mais. E quando Ele vier, seremos semelhante a Ele. Você vai ser exatamente a expressa imagem de Jesus Cristo. Por quê? Pois o veremos como Ele é. Mas eu não quero tratar do que nós seremos, eu quero tratar do agora. Porque a primeira parte do texto diz, agora nós somos filhos. Agora nós somos filhos. Agora nós somos filhos. Agora nós somos filhos. Agora traz a precisão do imediato. Você já é. Você não vai ser, você já é. Você não vai ser, você já é. Nós já somos. Amém, queridos? Agora deixa eu falar para você. Se Deus está testificando que nós somos filhos, que tipo de filho nós somos? Como assim, pastor? Que tipo de filho você é? Porque existe aquele filho que é gerado apenas na concepção, uma criança, e tem aqueles que se tornam filhos de propósitos. Uma criança não pode se tornar um filho de propósitos enquanto ela permanece criança. Porque enquanto ela permanece criança, ela está ganhando a sua identidade. Quem está me entendendo?
Coloca para mim, por gentileza, Gálatas 4:1, para você entender o que eu estou dizendo. Gálatas 4:1 diz assim: afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Aqui Paulo está condicionando a igreja, e ele está testificando a nossa filiação, dentro do contexto. Ele está dizendo: olha, vocês são filhos, mas enquanto filho, mesmo sendo dono de tudo, mesmo sendo herdeiro, enquanto ele é menor, enquanto ele é criança, enquanto não há nele maturidade, ele não pode acessar a herança. Ele não pode. E é assim ou não é, amados? Porque uma criança, um filho que acabou de ser gerado, nós precisamos construir nele uma identidade. E para você construir uma identidade no filho, você que tem filho pequeno, recém-nascido, agora é um tempo de você construir nele ou nela a identidade deles. E como que nós construímos? Afirmando quem eles são. Você é uma bênção. Olha, Deus tem um propósito na sua vida. Você é uma pessoa sensacional. Você vai ser homem de Deus. Deus vai fazer de você uma menina de Deus. Deus vai preparar para você. Você precisa construir, é a fase. No tempo que nós vivemos, querido, sabe quem está formando o caráter dos nossos filhos? Celular, tablet, iPad, YouTube. E deixa eu falar para você, por que você acha que há um grande aumento no número de adolescentes? Pode pegar as professoras que trabalham, a pastora Miriam, a Larissa, crianças de 9, 10 anos que, desculpa a expressão, não sabem nem usar o papel higiênico direito, para não falar outra coisa, e que está dizendo: eu sou bi, eu sou homo, eu sou isso, eu sou não sei o quê. Quer que eu fale para você o porquê disso? Porque o YouTube fala que é normal, e os teus filhos estão absorvendo isso, esse lixo, essa porcaria, esse esgoto que nós damos na mão dos nossos filhos. Deixa eu falar para você, tem um pai de gerações na internet que está fazendo, já fez a cabeça de muitos e continua fazendo. Posso falar o nome dele? Felipe Neto. Ele tomou a paternidade de muitos filhos nossos, porque ele está testificando quem os nossos filhos têm que ser, o que eles podem gostar, o que eles não podem gostar, e está estabelecendo um padrão para os nossos filhos. E aí você vai falar com alguns pais: é normal, pastor, nada a ver, ele é inocente, olha só, você acha que vai fazer mal para a criança? Meu irmão, você não sabe o que você está fazendo com os seus filhos. Ou você aprende a botar limite nisso aí, ou quer que eu fale a verdade, você vai perder o teu filho. E depois não adianta jogar a culpa na igreja, tá? Porque eu levei meu filho na igreja, eu levava ele na escolinha. O responsável de dar identidade para o teu filho não é a escolinha da igreja, é você. Quem está comigo? Faço essa exortação com todo amor e carinho, porque eu amo vocês. Não estou falando do que eu não faço. Lá em casa o Miguel tem limite, até hoje. E falei para ele que até enquanto ele estiver morando debaixo do meu teto, ele tem limite. Lá quem manda sou eu. Pastor, mas ele está ficando grandão, não tem problema. Quanto mais ele fica, mais rápido ele vai pagar as contas em casa. Glória a Deus. Amém? É assim que funciona. Vocês estão entendendo, queridos? Porque quem é o responsável de gerar essa identidade é o pai. Então, a criança, de fato, ele é filho, mas ele ainda é criança. Você consegue transferir uma responsabilidade maior, ou você consegue transferir um propósito para uma criança? Ela vai conseguir cumprir, sim ou não? Sim ou não? Não vai, porque ela ainda está na condição de criança. Ela é filha, mas ainda está na condição de criança. Ainda está numa condição que não consegue gerar propósitos, porque a fase agora é gerar identidade.
E quando nós geramos a identidade dos nossos filhos, você pode ter certeza, eu estou sendo pai de destino. E este filho se tornará um filho de propósitos. Mas diante de Deus, você é filho. Mas que tipo de filho você é? Para você entender o que eu quero dizer e a mensagem que nós vamos pregar hoje, abra comigo a sua Bíblia na Carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 17. Romanos 8, do 14 ao 17. Olha o que diz o texto. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha, ou em algumas versões diz testifica, ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Perceba que nos quatro textos que nós lemos, os três textos aliás que nós lemos, ele vai falar do quê? Sobre filho. Então Paulo começa dizendo, todo aquele que é guiado é filho. E aí ele fala do Espírito que nos adota como filho. E aí ele vai dizer que o Espírito testifica ao Espírito, que nós somos filho. Na tradução bíblica, pessoal, quando a Bíblia ela passa pelas suas traduções, procura-se encontrar o melhor termo para poder encaixar na tradução. Perfeito, pessoal? Isso é qualquer momento. Se você, por exemplo, vai traduzir do inglês para o português, se você muitas vezes traduzir ao pé da letra, algumas frases vai ficar esquisita, não vai ficar? Sim ou não? É a mesma coisa. Então procura-se dentro de sinônimos, dentro do entendimento textual, se aplicar o melhor termo. E nesses dois, nós vamos ver que dentro desses 3 versículos há 2 termos para filhos. O primeiro termo é teknon, e o segundo termo é huios. Nesses 2 textos nós vamos ver esses 2 textos, essas 2 palavras, esses 2 termos que diferem um do outro. Então há distinção de filho, mas não por preferência, mas por amadurecimento. Quem está me entendendo? Porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele não faz acepção de filhos. Mas Deus, Ele só pode gerar propósito em filhos maduros. Quem está me entendendo? Vou repetir, Ele só pode gerar propósitos, filhos maduros. Vamos entender isso. Eu quero passar para vocês aqui, começando a partir do versículo número 15. Coloca para mim, por gentileza. Nós vamos fazer aqui, para você entender, uma exegese textual, para você entender o que o texto está querendo dizer. Eu preciso começar do versículo 15, para nós primeiro entender o que nós recebemos. Quando o versículo 15 diz assim, eu quero a imagem vai estar Romanos 8,15, interlinear, ok? No versículo 15 vai dizer assim, pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como filhos. Então pega esse termo, adota como filhos. O termo grego usado por Paulo neste texto é o termo, não consegue ampliar? Ficou pequeno assim? Deixa eu falar para você, se chama huiotesia. Huiotesia.
A palavra huios é filho, tesia, adoção. Então o Pai colocou em você um espírito que te adota, não mais como criança. O espírito que o Pai coloca em você não é para você ser criança. Por isso que Paulo está dizendo, vocês não receberam um espírito para vocês ficar com medo, para vocês andarem com medo, para vocês ficarem atemorizados. Não, o que Paulo está dizendo? Vocês receberam um espírito, não um espírito que faz de vocês crianças, mas um espírito que faz de vocês filhos maduros. Porque huios definitivamente significa ser filho maduro. Então, por isso que Paulo vai usar o termo huiotesia. Vocês não receberam uma adoção para simplesmente ser crianças, para ser bibelozinho da mamãe e do papai. Deus não vai ficar olhando para você, ai, é meu filhinho, não, querido. Quando você recebeu a adoção de filho, Ele colocou um espírito em você. Você está me entendendo, sim ou não? Ele colocou um espírito, e é o seu espírito, o espírito dele, Ele colocou em você. E esse espírito, ele já não te faz mais criança. Esse espírito, ele já torna você um huios, um filho maduro. Levante sua mão e diga, o Espírito de Deus, que está em mim, não faz de mim uma criança. Ele faz de mim um filho maduro. Vocês estão pegando? Mas aí Paulo no versículo 16 ele vai dizer o quê? Que o mesmo Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos. Coloca para mim no versículo 16, aí de Romanos, dentro das imagens. Vamos ver se vai melhorar, quem sabe o 16 vai ficar melhor. Ficou mais ou menos. Olha aqui grifado, o termo tecna. O termo tecna vem de tecnon, que significa filho. Mas eu acho interessante que uma das versões, uma das definições, aliás, de James Strong, é criança. E no inglês foi traduzido assim, olha embaixo escrito children. Children, crianças. Por que Paulo está dizendo que o mesmo Espírito testifica? E fala que nós somos crianças, porque toda criança precisa ser autoafirmada, toda criança precisa de autoafirmação. Você é filho, você é filho. Em João 1,12, o mesmo termo usado é tecna. João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a autoridade, ou deu-lhes o poder, ou deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Esse filho fala de criança. Por que está tratando de criança? Porque são filhos que estão começando a ser gerados. Exatamente como uma criancinha, quando ela está sendo gerada no ventre da mãe, e quando ela nasce, ela precisa de todos os cuidados. Essa criança, ela precisa ser autoafirmada. Ela precisa todos os dias receber o carinho da mãe e do pai, dizendo, eu te amo, você é meu filho, você é uma bênção, porque ela precisa de autoafirmação. Então Paulo está condicionando, olha, o espírito que nós recebemos é um espírito para nos tornar filhos maduros. Mas esse mesmo espírito, ele testifica, vocês nasceram de novo, vocês são filhos, vocês foram gerados em Deus. Vocês estão entendendo, queridos? E nós percebemos essa própria testificação no versículo 17, quando ele diz, se somos filhos, então também somos herdeiros. Paulo está falando o quê? Vocês que nasceram de novo, vocês que receberam a Cristo, vocês receberam uma identidade, e o Espírito todos os dias confirma essa identidade. Olha, você é filho, você é filha, você é filho, você é filha, você é filho, você é filha. E se de fato você é filho, há uma herança para você. Ele não está falando que você vai tomar posse da herança, mas está dizendo, você tem uma herança, você tem uma herança, você tem uma herança, você tem uma herança, você tem uma herança. Quem está me entendendo? Mas só que o que acontece, querido? Entenda isso. Tecnon,
Quando o filho é apenas uma criança, palavras de testificação tornam-se necessárias, pois toda criança precisa de autoafirmação até que absorvam a sua identidade. Então, até que você absorva a sua identidade, até que você entenda quem você é, o pai vai ficar testificando. Você vai cair, vai machucar, você vai enfrentar algumas dificuldades, você vai cair. E o pai vai, e o Espírito vai lá testificar: você é meu filho, você é meu filho, você é minha filha. O Espírito o testifica, mas o Espírito de adoção é um Espírito que nos leva à maturidade. Mas esse mesmo Espírito que tem que nos levar à maturidade, ele está todos os dias falando: você é filho. Você passa por dificuldade, ele vai diante de você e fala: filho, eu estou contigo, você é meu filho. Todos os dias Deus está falando com você: você é meu filho, eu estou contigo, você é meu filho. Você pode perceber, agora vamos trocar em miúdos. Você pode perceber como todo crente infantil, todo cristão infantil imaturo, ele sempre está buscando uma profecia. Na verdade, ele não está buscando uma profecia. Sabe o que ele está buscando? Palavras de autoafirmação. E porque ainda não entenderam a sua identidade, e porque ainda não entenderam quem são em Cristo, eles sempre estão buscando uma palavra de autoafirmação. E aí, infelizmente, você pega esses cafetões que, desculpa a expressão, gente, nossa, saiu. Mas é a realidade. Pega esses cafetões, desculpa, agora já que eu já falei, está falado mesmo, que querem explorar a fé das pessoas, que querem fazer da noiva uma prostituta, e querem se apoderar da noiva. Como que eles fazem isso? Falando aquilo que a Bíblia já diz, aquilo que o Pai já diz que você é. Eis que estou contigo, servo meu. Mas o Pai já me disse que está comigo. O meu Pai já me disse que está comigo. Por que as pessoas sempre estão procurando uma profecia? Por que as pessoas estão sempre procurando uma palavra de autoajuda? Porque ainda não entenderam quem são. É triste, amados, quando nós vemos uma geração que tem tanto conhecimento, ou tem tanta informação à sua disposição, e estão dentro de igreja, e estão absorvendo tudo quanto é tipo de teologia. A teologia do coach, para afirmar quem você é, para exaltar o seu humanismo. O Pai não exalta o teu humanismo. O Pai nunca exaltou. O Pai diz para você: você foi adotado como filho. Você é filho por adoção. Por quê? Efésios 2: quem nós éramos antes? Idólatras, sem Deus, sem identidade, sem direção. Esse éramos nós, sim ou não? O Pai nos adotou. Então o Pai não tem que valorizar o nosso egocentrismo. Deus não vai fazer isso. Entenda isso de uma vez por todas. Não existe um evangelho soft, para a gente poder, porque olha, porque Deus tem que falar comigo hoje. Deixa eu falar para você. Todos os dias a gente fala: Deus precisa falar comigo. O filho, quando precisa falar com o pai, ele tem acesso. Por que o pai tem que falar com você? Isso é ausência de identidade. Não é o pai que depende de mim, sou eu que dependo do pai. Quem está pegando? Então não é o pai que tem que vir falar comigo, sou eu que tenho que ir ao meu pai. Sou eu que preciso do meu pai. Sou eu que preciso sentar no colo dele de vez em quando. Sou eu que de vez em quando preciso tomar umas cajadadas na cabeça do meu pai. Sim ou não? Mas o que acontece? Enquanto nós somos infantis, porque aqui é isso que o Paulo está dizendo. Todo filho infantil, todo filho criança, que não amadurece e não amadureceu, ele precisa sempre estar sendo testificado. Quem você é? Olha, você é filho, você é filho, você é filho. E o Espírito faz isso. Deus é tão bom que por isso que o Espírito está em nós, para testificar quem nós somos. Você é filho, você é filho, você é filho. Você não está sozinho, eu sou teu pai. Quando você passar pelo fogo, as águas não vão, o fogo não vai te queimar. Se você passar pelas águas, as águas não vai te afundar.
Amém, queridos? Ainda que a figueira não floresça, você é filho, você é filho, você é filho, você é filho, você é filho. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Até quando você vai precisar de testificação? Porque muitas vezes, amados, deixa eu falar para você, essas crianças são filhos que estão sendo gerados, que é o que diz em João 12. Mas a todos quantos o receberam, olha a condição, o receberam. Você já o recebeu faz quanto tempo? Só que você não amadureceu ainda, irmão. Como que o Espírito que está em você não amadurece? Como que o Espírito que está em você por que você não permitiu ele te amadurecer ainda? Até quando você vai ficar com o filho precisando ser testificado? Ai, eu estou precisando tanto de uma palavra. Que treva é essa? Já estou vendo o Fábio pegar essa imagem e fazer figurinha de WhatsApp. O Fábio Soares, cadê ele? Mas não vai dar nega. A hora que ele for editar isso aqui para colocar no aplicativo, ele vai fazer uma figurinha, tenho certeza absoluta disso. Amém? Estou precisando tanto de uma palavra hoje. Amados, você já tem a palavra. Em 1 João 4 diz: vós tendes a unção dos santos e sabei tudo. A Bíblia testifica sobre você e diz: você tem a unção do santo e você já sabe tudo. Mas eu estou precisando tanto de uma palavra. Aí você vai lá na caixinha da promessa. Engraçado que só tem a caixinha da promessa, a caixinha da exortação não tem, né? A caixinha do pega para capar ninguém quer. Eu preciso. Por que isso? Sentimento infantil de cristão que não amadurece. Por que não amadurece? Porque não sabe quem é. Está precisando sempre de testificação. Está precisando. Até quando? Amados, isso é para quem está crendo. Você já creu. Faz quanto tempo que deixa eu fazer uma perguntinha. Não precisa responder não, para não passar vergonha. Quanto tempo você aceitou Jesus? Aliás, eu vou mudar a pergunta. Faz quanto tempo que Jesus aceitou você? Porque não somos nós que aceitamos Ele, é Ele que nos aceita. Faz quanto tempo que você já reconheceu que Ele é o teu Salvador? Vamos melhorar? Faz quanto tempo que você frequenta uma igreja evangélica, irmão? E você ainda está em busca de palavra? Você tinha que ser a resposta. Você já deveria se tornar a resposta. É isso que o autor de Hebreus fala para a igreja dos Hebreus. Quando ele diz: já era para vocês se tornarem mestres, mas eu estou tendo que voltar a dar leitinho para vocês. Que tipo de filho você é hoje, irmão? Você é filho, sim ou não? Isso é ponto fechado. Mas você ainda é uma criança sendo gerada até quando? Pastor, faz 20 anos que eu estou na igreja. Nossa, eu sou crente. Você viu, pastor, como é que eu sou crente? Mas está sempre buscando uma palavra de autoafirmação. Por que estou magoado? Por quê? Preciso tanto de um profeta agora. Amados, você não precisa do profeta, você já tem o Pai. Você não precisa do profeta, você já tem o Espírito. Até quando nós vamos ser crianças? Porque é a criança que está sendo formada, que precisa de testificação. Você que está sendo gerado agora no Evangelho, entenda isso. O Espírito vai estar todos os dias. Por isso que nós colocamos pastores perto. Por isso que Deus levanta pastores para cuidar de você. Pessoas para estarem até que você alcance a maturidade. Porque é isso que Paulo fala no versículo 14. Filho maduro não precisa de autoafirmação, porque o filho maduro, ele se permite ser guiado. Você está entendendo, querido? O filho maduro, ele não faz birra, ele só se permite ser guiado. E é isso que Paulo diz. Coloca para mim no versículo 14.
na imagem, tá? Porque o versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. E é isso que ele está dizendo. O termo usado aqui é huios. E o que é o huios? É o filho maduro. E filhos, preste bem atenção, filhos maduros não precisam mais que de autotestificação, porque a sua identidade, você já sabe quem você é. Por isso que quando a Bíblia fala que Jesus é o Filho, quando há testificação no capítulo 3 de Mateus, e diz, este é o meu filho, Deus não está falando, este é o meu tecno, ele não é mais criança, este é o meu ruios. Deus falou, este é o meu ruios, este é o meu filho maduro. Porque o filho maduro, ele permite ser guiado, e todo filho que permite ser guiado, vai ser guiado para o seu propósito, ele vai ser guiado para cumprir propósitos. Por isso que Paulo faz a afirmação, todo aquele que é guiado pelo Espírito, este é ruios, este é filho maduro, ele alcançou a maturidade, então ele não precisa mais porque ele já não tem mais problema emocional, ele já sabe quem ele é. Você já sabe quem você é em Cristo? Ou amanhã o primeiro vendaval que bater na sua casa, na sua porta, no seu trabalho, você mesmo vai colocar em xeque quem você é. Eu sou um derrotado mesmo, eu nasci para sofrer, minha vida é um martírio, eu quero morrer. Jesus não tinha mais problema emocional, porque a sua identidade já foi gerada, e o Pai testificou, este é o meu ruios, este é meu filho maduro, e todo filho maduro está preparado para acessar o propósito, mas crianças não. Por isso que infelizmente, nós temos muitos de nós, que ficamos sempre como criancinhas. Ai, pastor, faz uma visita. Ai, pastor, estou passando tanto problema, tanto. Amado, você já era para ser a solução do problema de outros. Até quando? Até quando? Quando Deus chama Moisés, gente, Deus não chamou Moisés para liderar um povo, sim ou não? Mas houve um momento na vida de Moisés, que era um momento drástico, a gente entende, porque ele estava fugindo do Egito, com um monte de gente, olhando com um olhar desconfiado para ele, falou, será que esse camarada tem razão? Porque alguns contestavam a autoridade de Moisés. E quando eles estavam fugindo do Egito, eles chegam diante do mar, não tinha para onde correr, e os egípcios vinham atrás, e Moisés foi dar uma de criança. A Bíblia fala que, qual que foi a resposta de Deus para Moisés? Por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Ele chamou Moisés para ser filho maduro, ordene ao povo que marche. Acho que Moisés olhou, vou marchar para onde? Por quê? Um filho de propósito, ele sempre vai saber a maneira de agir, porque ele sabe quem ele é, e sabe qual é o propósito pelo qual ele foi chamado. Então, amados, nós precisamos nos tornar ruios, nós precisamos nos tornar filhos maduros. Filhos maduros não necessitam de autoafirmação, pois já sabem sua identidade. Filhos maduros permitem-se ser guiados. Amados, você não precisa mais de palavras de autoafirmação. Se você entende que você precisa se tornar um ruios, um filho maduro, você precisa começar a permitir o Espírito te guiar. E guiar, querido, não é sentido que você é cego não. É você, para onde eu vou, Senhor? Vai por ali. Deus está falando que a direção é essa. Você ouve a voz do Pai. Amém? Você ouve a voz do Pai. Filho, vai por aqui. Filho, olha a direção, olha os sinais, filho, olha ali, filho, ali agora, filho, ali. Isso é ser guiado. Entenda uma coisa, ser guiado, querido, não é simplesmente você fechar os olhos e achar que o Espírito Santo é o cão guia seu, e ele vai te levar sem te falar nada, em silêncio, porque isso é o que o cachorro faz, não é? Não, você é filho, e o filho ouve o pai. O filho ouve o pai.
E porque o filho ouve o pai, ele é direcionado pela voz do pai. Amém? Quem está me entendendo? Agora, amados, para a gente poder, já partindo para a conclusão, vamos fingir que estamos partindo para a conclusão, ok? Como que nós podemos trazer assim uma tipologia, uma ilustração do que seria um filho imaturo, um filho criança, um children, como diz em inglês, ou em hebraico, ou em grego, teknon, uma criança, um filho que tem comportamento de criança, que vive como uma criança. Como nós podemos assemelhar? Como nós estamos trabalhando sobre paternidade espiritual, eu quero usar a figura de um pai espiritual e de seus filhos. Abraão. Abraão é o maior exemplo de paternidade espiritual. E os filhos que Abraão gerou na sua caminhada revelam para nós o que é ser um filho maturo e o que é se tornar um filho maduro. Vamos lá? Amados, o primeiro filho que aparece, que Abraão tinha como filho, era um servo chamado Eliezer. Um servo, aquele que foi até mesmo buscar uma esposa para Isaac. Um servo fiel, mas era servo. Então, amados, entenda isso. Por que Eliezer, por que Deus não falou, olha, realmente o herdeiro da promessa e o propósito de Deus vai ficar sobre Eliezer? Porque Eliezer era só um escravo. E vou falar para você, escravo é uma condição. Olha o que diz o texto, Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao 4, diz assim: passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão, por intermédio de uma visão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abrão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que eu tenho. Tu não me concedestes descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascido na minha casa, será meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o seu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo, será o teu legítimo herdeiro. Preste bem atenção, Eliezer nasceu na casa de Abraão, era um servo fiel, mas não podia se tornar um filho de propósito. Por quê? Porque era só um escravo. Amados, o pior do escravo não é a sua condição, é a sua mente. Porque o escravo, ele vive pelo quê? Pela recompensa. Quanto eu vou ganhar? Qual vai ser os meus proventos? Vai ter 13º? 14º? Qual o benefício? Qual o benefício de eu servir? Porque a mente do escravo, o escravo ele trabalha por recompensa. Então uma pessoa que ela pode ser gerada na igreja, ela pode ser gerada no evangelho, mas enquanto ela está na condição de escravo, ela vive procurando sempre uma recompensa. Ela sempre está procurando uma forma de ser notada. Ela sempre está procurando uma maneira de receber elogios. Amados, até quando? Esse tipo de filho, ele não pode se tornar um filho de propósitos. Porque como que um escravo vai gerar um propósito? Escravos não geram propósitos. Por isso eu quero ministrar a sua vida. Você precisa perder essa mentalidade de escravo. Qual que é a recompensa que Deus tem para mim? Porque Deus tem uma bênção, né? Nossa, se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo. Amados, até quando? Isso não é propósito. Deus quer te colocar em outro nível. Deus quer te colocar em outro patamar. Amém? Coloque a mão sobre a tua cabeça e diga: eu preciso hoje remover
da minha vida toda mentalidade e todo sentimento de escravidão. Amém? Sabe por quê, filhos? Sabe por quê, amados? Porque Deus não tem uma recompensa para você. Deus, Ele tem uma herança para você. A Bíblia não fala que você tem uma recompensa. Ah, não, mas a Bíblia fala que lá, quando a gente chegar lá, aquele que vencer receberá a coroa. E quem falou que a coroa é a recompensa? A coroa é a sua herança. A coroa é a sua herança. Amém, queridos? Por quê? Para que você governe juntamente com Cristo. Amém, amados? Uma outra pessoa que foi gerada, que foi criada ali com Abraão, foi Ló. Quem era Ló? Era sobrinho de Abraão, filho de Harã. Mas Ló não se tornou um filho de propósitos. Por quê? Porque uma pessoa oportunista não pode gerar propósitos. E infelizmente tem muitos oportunistas dentro da igreja, que estão na igreja para levar vantagem em alguma coisa. E quer que eu fale a verdade para você? E muitas vezes não está no meio da igreja, está em cima dos altares, está em cima das plataformas, que pensam que a igreja e pensam que o evangelho é fonte de lucro. São oportunistas, se aproveitam da igreja. Essas pessoas não são capazes de gerar propósitos em Deus. Porque o que o oportunista espera? Eu quero levar vantagem. Eu quero ser melhor que os outros. Eu quero estar por cima da carne seca. E ainda usa, mais uma vez, usa texto bíblico de uma forma errônea. Porque Deus me fez cabeça. Eu sou cabeça. Você é cabeça mesmo, você é bem cabeção. Porque eu sou cabeça, oportunista. No meu livro eu trato de uma figura chamada Ziba. Se você não leu o meu livro, leia quando você tiver oportunidade. O autor é ruim, mas o livro é bom. Ali eu falo da figura de um homem que faz exatamente, que tem exatamente, aliás, esse comportamento. Um comportamento oportunista, que quer levar vantagem a alguma coisa. E preste bem atenção, pessoas oportunistas não são capazes de gerar propósitos. E Ló, diante de uma situação, ele foi bem oportunista. Olha o que diz o texto de Gênesis 13, 10 e 11. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si o vale do Jordão, a partir do rumo leste. Assim, os dois separaram. O que aconteceu nesse episódio? Os pastores de Ló enriqueceu junto com Abraão. Ele pegou beira na promessa, porque infelizmente todo oportunista é assim, ele só pega beira na promessa. Ele está sempre procurando pegar beira na promessa de alguém. E a Bíblia fala que Ló se enriqueceu junto com Abraão, porque era filho espiritual. E o filho espiritual, ele herda o legado. Então, da mesma forma que Abraão enriqueceu, Ló também enriqueceu. Só que houve um momento que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. E Abraão, olhando para aquela situação, chega em Ló e fala assim: vamos resolver o problema? Vamos resolver o problema? Vamos separar? Se eu for para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E assim acaba a briga. Ló, ele olhou aquela situação, porque até então os dois estavam juntos. Mas ele olhou aquela situação e viu que naquela situação ele poderia levar alguma vantagem. E quando ele olha o que é a visão do oportunista. A visão do oportunista é uma visão totalmente limitada. Ele olha e ele vê as campinas do Jordão. Porque quem conhece a região, tem um lugar em Israel chamado Genesis Land,
que é a terra do Gênesis, ou o início, que é deserto, mas é uma montanha. Eu subi lá em 2018. Quando você olha lá de cima, você consegue olhar para a parte de baixo, você vê, lá em cima você consegue ver Massada, ver o Mar Morto. E quando você olha para o outro lado, você consegue ver Jerusalém. É bem alto, é muito alto. O ônibus que leva a gente até lá, ele vai andando, dá até tontura na gente, porque literalmente é uma montanha muito grande. E nesse lugar é só deserto. Ele olhando para tudo aquilo, ele olha para aquelas campinas e fala: ali vai ser meu lugar, mas eu não vou levar ele. É um cara que pensa só em si. E ele falou assim, ele não pensou no gado de Abraão. Ele não pensou que o gado de Abraão também precisava de comida e tudo mais. Então ele olha para o melhor, olha, o melhor, porque a visão do oportunista é assim: eu quero ser o melhor. Então ele vai lá para, sabe qual que vai ser o fim dos oportunistas? A destruição. Porque bem nesse lugar estava situada a cidade de Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu lá? Elas foram destruídas. A vida de Ló foi de mal a pior. Depois você lê o texto. Porque não bastasse ter que fugir da sua cidade e perder tudo, porque tudo foi destruído. Perdeu a esposa e as 2 filhas que ele tinha, por não terem descendentes, embebé do pai e engravida do pai, as 2 filhas. As 2 filhas cometendo incesto. É de mal a pior. A vida de um oportunista é de mal a pior, porque quer levar vantagem em tudo, gosta de passar lábia, é bom de conversa, sempre quer levar vantagem. Esse tipo de pessoa não é capaz de gerar propósitos, não pode gerar. Então Ló não se tornou um filho de propósitos. Uma outra pessoa, rapidinho, Ismael não pôde se tornar o filho de propósito. Também nasceu na casa de Abraão, nasceu da própria semente de Abraão, mas não pôde ser filho de propósito. Por quê? Porque não tinha legitimidade de filho. Nasceu na casa, mas não nasceu da descendência correta, não nasceu de acordo com a vontade de Deus. E aquele que não nasce de acordo com a vontade de Deus não pode se tornar um filho de propósito. Você pode, Ismael, só para você entender, Agar é representatividade da religião, e Sara a representatividade da igreja. Você pode ter nascido de uma religião, mas a religião não te dá legitimidade para gerar propósitos. Você está me entendendo, sim ou não? Então por isso que Ismael não pôde se tornar um filho de propósitos. Ele pode ter sido gerado na casa, mas não foi gerado de acordo com a vontade de Deus. E você precisa ser gerado de acordo, um filho de propósitos precisa ser gerado de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com a vontade humana. Você está me entendendo, querido? Uma outra figura. Abraão teve muitos filhos. Abraão, ele teve algumas concubinas, e uma dessas mulheres chamava Quetura. E os filhos de Quetura também não puderam se tornar filhos de propósito. Por quê? Porque os filhos de Quetura, eles só estavam disponíveis para receber presente. Olha o que diz o texto, Gênesis 25, do 1 ao 6. Abraão desposou ainda outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque, Suã. Olha quanto nome bonito para vocês botarem em criança. Joquizã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão transferiu todos os seus bens a Isaac. Agora preste atenção. Quanto aos filhos das concubinas, no caso de Quetura, Abraão lhe deu presentes e os enviou.
Por que os filhos de Quetura não foram capazes de se tornar filhos de propósitos? Porque se contentaram apenas com os presentes. Se contentaram apenas com aquilo que... Eles foram enviados só com os presentes, eles se contentaram. Quem que não pode gerar propósito? Aqueles tipos de filho que só quer as obras da mão do pai. Ah, e Deus está me dando carro? Legal. Ah, Deus está me dando uma casa? Legal. Ah, olha, Deus está prosperando. Mas até filhos que só se contentam com os presentes não são capazes de se tornar filhos de propósitos. Por quê? Eu só estou disponível, eu não estou disponível para gerar um propósito, eu estou apenas disponível para receber os presentes. Eu quero presente, eu quero dar presente, pai, presente. Eu só quero bênção, eu só quero dádiva, bênção. Eu só vou atrás do pai para pegar o meu presente. Eu só quero a bênção. Eu só quero a bênção. E canta até a música, né? Chega diante do pai, preciso de uma bênção, não vou desistir. Está sempre procurando uma bênção. E está satisfeito. Deixa eu falar para você, querido. Você está satisfeito só com os presentes? Você está satisfeito com os presentes? Até quando os presentes do pai vão te satisfazer? Deixa eu perguntar para você, e o dia que Deus cortar a regalia e cortar os presentes, você vai abandonar o pai? Você vai deixar você vai deixar de ser quem você é? Se um dia o pai cortar, porque você sabe, do mesmo jeito que Deus dá, Deus tira. Jó aprendeu isso. Deus deu, Deus tirou. E aí, você está preparado se o pai cortar o seu presente? Hã? Ou você só está firme porque o pai está te dando presente? Quem gosta de presente são os filhos de Quetura, não os filhos de propósitos. Amém? Agora, quem foi um filho de propósito de verdade na geração dos filhos de Abraão? Isaac. Olha o que diz o texto. Vamos comigo, e aqui a gente já vai concluir. Gênesis 22, do 1 ao 8. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando: Abraão, Abraão. Ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai até a terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e colocou sobre os ombros de seu filho Isaque. Preste bem atenção. Então tomou a lenha do holocausto e colocou sobre os ombros do seu filho Isaque. Te lembra alguma coisa isso? Está te lembrando alguma coisa isso ou não? E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois, Isaque chamou seu pai, Abraão: meu pai. O que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo, a lenha. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E preste bem atenção: e continuaram a caminhar, ambos juntos. Muitas vezes nós olhamos apenas para o que Abraão fez
Isaac já não era garoto. Devia ter seus 17, entre 17 e 22 anos. Por que ele se tornou um filho de propósitos? Você acha que não caiu a ficha dele? Por que ele se tornou um filho de propósito? Primeiro, porque ele permitiu o pai colocar lenha sobre os seus ombros. Responsabilidade. Está entendendo? Quem está pegando? Isso aponta para a cruz. Por que Jesus era o ruios de Deus? Por que ele era o filho maduro? Porque ele estava pronto para carregar a lenha sobre os seus ombros. Sabe quando é que você vai se tornar um filho de propósitos? Quando você parar de reclamar e entender que você precisa estar pronto para carregar lenha nos seus ombros. Você precisa deixar o teu pai colocar responsabilidade sobre você. Porque filho maduro se gera com responsabilidades e não com uma vida soft. Deus fala, não precisa ter responsabilidade não, viu filho? Não, continua do jeito que você está. Não, faz o que você quiser, filho. Deixa eu falar para você, Deus não faz isso não. Filhos de propósitos permite o pai colocar lenha. Deixa eu perguntar para você, será que Deus vai encontrar em você hoje um ruios onde Ele pode colocar a lenha? Onde Ele pode colocar sobre você o peso da responsabilidade? E preste bem atenção, enquanto eles caminhavam, e mesmo carregando a lenha, preste bem atenção, e mesmo carregando a lenha, mesmo carregando o fardo, porque Abraão colocou o fardo pesado sobre o filho, e mesmo carregando, ele não deixou de estar junto com seu pai. Mesmo carregando o peso da responsabilidade, mesmo carregando a lenha, ele não deixou o pai. Ele não deixou o pai. Às vezes o pai coloca uma responsabilidadezinha sobre nós. E a gente já abre o bico. Porque eu não aguento mais essa vida, porque eu não aguento mais o pastor, porque eu não aguento mais. Porque tudo eu. Amados, você não está preparado para ser ruios. Você não está preparado para ser ruios. E já vai pegando isso dentro da esfera paternidade espiritual. Porque Deus coloca a responsabilidade sobre os seus filhos maduros. Mas nós, como pais espirituais, também colocamos responsabilidade sobre filhos. E aqueles que não estão prontos para assumir as responsabilidades, não podem gerar propósitos. E detalhe, você pode ter a responsabilidade, você vai carregar a lenha. E você vai ter que estar junto com o teu pai. Você vai ter que andar junto. Você precisa aprender a andar junto, a não deixar. Isaac poderia ter deixado. Se fosse nos dias de hoje, pai, cadê o cordeiro? Alguma coisa de errado não está certo. Esse cara vai me matar, velho. Eu vou não, pai, vou carregar a lenha não. Ainda faria uma banana para o pai, aqui para você, ó. Eu não vou não. Não, Isaac foi diferente. Último texto aqui, o versículo 8. Apenas a última parte do versículo. E caminharam ambos juntos até o lugar do propósito. E qual era o propósito? Isaac ser sacrificado. E Isaac entendeu isso. Isaac não era bobinho. Tanto é que você não vai ver em qualquer texto Isaac se contrapondo ao pai. Ele se permitiu ser amarrado. Ele se permitiu. E ele percebeu quando o pai levanta o cutelo. Você acha que Abraão deu um dopante para ele? Não deu. Não deu Rivotril para ele. Ele levanta o cutelo e filho em silêncio. É meu pai. Ele é meu pai. Então eu vou ser conduzido por ele. Não importa o que ele faça, ele é meu pai. Não importa se ele vai me sacrificar, ele é meu pai. Não importa se ele colocar um peso sobre mim, ele é meu pai. Quem está pegando, gente? Não importa onde que ele vai me levar, eu vou andar junto com meu pai. Eu vou estar junto com ele. Mas ele vai te sacrificar, não importa, é meu pai, eu confio nele. Eu confio no meu pai.
Mas ele vai te matar. Não tem problema, se meu pai está me matando é porque é meu pai. E meu pai sabe o que ele faz. Então eu vou andar junto do meu pai. Eu não vou abandonar meu pai quando meu pai falar, eu preciso colocar uma lenha um pouquinho mais pesada no seu ombro. Eu não vou abandonar o meu pai se eu perceber que em algum determinado momento eu vou precisar me sacrificar um pouquinho mais. O pai vai exigir um sacrifício de mim. São esses filhos que se tornam filhos de propósitos. Filhos que se permitem ser guiados. Filhos que estão dispostos a andar juntos. Esses são os ruios. Esses são os filhos maduros. Que não vai reclamar quando a lenha ficar pesada. Que não vai reclamar na caminhada, falar, ai pai, ai pai, ai pai, ai pai, ai pai, ai, boca mole. Eu pergunto, que tipo de filho você é? Feche os seus olhos para a gente encerrar o culto. Que tipo de filho você é? Ai, fui adotado como filho, legal. Você tem a adoção de filho, você tem o espírito. Só que esse espírito que está em você precisa te levar à maturidade. Esse espírito que está em você precisa te conduzir à maturidade. Ou até quando você vai ficar como criança, precisando sempre de uma palavra de autoajuda, precisando sempre de uma palavra de autoafirmação. Quando você vai se disponibilizar a andar junto do teu pai? Quando você vai permitir o teu pai colocar lenha sobre os seus ombros? Quando você vai permitir o pai colocar você sobre o altar e, se necessário for, levantar o cutelo contra a tua vida, para te ferir? Porque o pai não fere para matar, o pai fere para alinhar, o pai fere para se aliançar. Se coloque de pé. Não, Lá maior, Jorge, Lá maior. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família. No teu espírito fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados no teu espírito. Diga isso para ele. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos teus para sempre ser. Deixa eu perguntar algo para você. Verdadeiramente você é do pai? Então o pai pode botar lenha? Porque aquele que verdadeiramente é filho do pai não vai reclamar se o pai colocar um pouquinho mais de lenha. Quem tem coragem de fechar os olhos hoje e dizer: pai, pode colocar lenha, porque hoje eu me torno um ruios, hoje eu vou me tornar um filho maduro, hoje eu quero caminhar para a maturidade. Fala para ele, fala: Senhor, eu não quero, comece a orar agora, eu quero ver você orando. Fala: não quero mais ser criança, não quero mais ser criança. Eu quero entender quem eu sou no Senhor, eu quero entender quem eu sou no Senhor. Eu preciso entender quem eu sou no Senhor. Amados, você precisa entender quem você é em Cristo, você precisa entender. Você precisa saber o que Deus colocou dentro de você. E o Espírito que Ele colocou dentro de você é um Espírito que te leva, que te conduz à maturidade. É um Espírito pelo qual você clama Abba, Pai. Mas por causa da intimidade, porque você entendeu quem você é. Você precisa definitivamente entender que você é em Cristo.
O que Deus, você precisa imediatamente se tornar um filho de propósitos. Você precisa se tornar um filho de propósitos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos aqui, Pai. Senhor, o Senhor ministrou o nosso espírito hoje. Pai, nós precisamos nos tornar, Pai amado, nós precisamos imediatamente nos tornar filhos de propósitos, Senhor. Por isso eu quero te pedir, Senhor, remova de nós, Senhor, toda a imaturidade, Senhor. Remova de nós, Senhor, esse coração, Senhor, esse sentimentalismo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, o Teu Espírito já testificou, somos Teus filhos, o Senhor nos ama, e o Senhor já falou isso diversas vezes, milhares de vezes, o Senhor fala isso sempre, e nós temos essa certeza, Pai. Mas nós precisamos crescer, Senhor. Por isso hoje eu quero pedir ao Senhor, Pai, Senhor, nós estamos aqui, nós acabamos de cantar, nós somos Teus. Então coloca lenha, Senhor, coloca responsabilidade, Senhor. Pai amado, vira uma chave, Senhor, eu quero te pedir, reposicione os Teus filhos. Ajude, Senhor, Pai amado, a mim e a todos que estão aqui a nos reposicionarmos no Senhor. E entendermos que o Senhor nos chamou para sermos ruios, o Senhor nos chamou para sermos maduros, o Senhor nos chamou para sermos como Isaac. Senhor meu Pai, carregar a lenha, andar junto e não te abandonar, e não importa o que aconteça, confiaremos no Senhor. Não importa, mesmo que nós estejamos no altar do holocausto, nós não temeremos, porque o Pai está conosco, e se o Pai está conosco, isso nos basta. Se o Pai está conosco, se o Pai determinou esse fim, então que assim seja. Pai, nós precisamos nos tornar filhos de propósitos. Nos ajude, Senhor, nos ajude a nos tornar filhos de propósitos, em nome de Jesus. Gere em nós, Pai, comece a gerar em nós a partir de hoje, Senhor, maturidade, a ponto de nós podermos carregar a lenha, a ponto de nós podermos carregar a lenha, a ponto de nós podermos carregar a lenha e não te abandonar, estar junto contigo, andar junto contigo, ser guiado por ti, ser guiado pela tua palavra, ser guiado pela tua voz. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Pai, em nome de Jesus, nos conduza, Pai, nos conduza, nos conduza, nos conduza como um pai guia o seu filho. Pai, guia as nossas vidas, guia nossas vidas, pois hoje nós nos disponibilizamos, Senhor, a nos tornar filhos maduros, aperfeiçoados em obediência, em nome de Jesus, Pai, amém. Pai, obrigado pelo culto também, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por nos confrontar tanto, Senhor, porque, Senhor, este não é um confronto comum, esse é um confronto de transformações. Senhor, eu posso, pela fé, ver chaves sendo viradas dentro de corações aqui. Eu vejo, Senhor meu Pai, que o Senhor está reposicionando muitas pessoas que entraram aqui hoje, Senhor, que até hoje caminharam como de forma infantil, e aqui a partir de hoje, Senhor, se tornarão ruios, se tornarão filhos maduros, capazes de carregar a lenha, capazes de carregar a lenha, capazes de andar contigo, mesmo com a lenha no ombro, andar do teu lado, Pai, mesmo com a lenha no ombro, andar do teu lado, Senhor. Pai, despeça-nos agora debaixo da tua graça, da tua proteção. Dê a cada um dos teus filhos uma semana abençoada. Direciona o Senhor para os teus propósitos. Direciona o Senhor, Pai amado, ajude nas decisões, ajude, Senhor, Pai amado, no dia a dia. Dê força, ânimo para cada um dos teus filhos, Pai amado, e que dia após dia nós possamos nos tornar, assim como Yeshua, no ruios de Deus, nos filhos maduros que o Senhor deseja. É o que nós oramos e te agradecemos e declaramos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, hoje e para sempre. Amém. Levante as suas mãos, vamos declarar mais uma vez que nós somos dele.
Amém? Você tem coragem agora? Mas cante dizendo: Pai, eu estou te chamando de papai, Abba. Abba, Pai, pode botar a lenha. Pai, pode botar a lenha. Eis aqui um filho maduro, um filho que pode botar a lenha, Pai. Amém? Vamos cantar para Ele? Vamos declarar o nome dele? Vamos chamá-lo de Pai? Vamos chamá-lo de Pai? Amém? Porque você é filho, você é filho, você é filha, você é filho, você é filha. Vamos declarar isso? Clamamos: Abba, Pai. Vamos encerrar o culto assim. Fala isso para Ele. Nós somos teus, para sempre teus. Diga para Ele: clamamos. Aleluias, aplauda Ele porque Ele é digno. Ele é o Senhor de todas as coisas e nós o adoramos. Eis-nos aqui, Pai. Coloque a lenha, Senhor. Coloque a lenha, Senhor. Nós estamos prontos. Somos filhos maduros. Nos tornamos hoje os ruios de Deus.